Viajar é maravilhoso, voltar para casa então é maravilhoso, mas às vezes essa volta para casa pode se tornar um caos. E é sobre isso que eu vim aqui falar hoje com você. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando nós voltamos para casa, a primeira coisa que a gente pensa é: nossa, estou de volta para minha cama, para o meu lar, as crianças para os brinquedos delas, então vai dar tudo certo. Só que ninguém conta pra nós, principalmente mães, assim, que não costumam viajar tanto, né? Porque existem mães, pais que, viajam muito, mas nós aqui nós viajamos muito pouco e quando a gente viaja, tipo, 2 horas de viagem, que nem é considerado uma viagem, né? Só um passeio. Então essa viagem que a gente fez foi mais longa. E quando eu voltei, assim, as minhas expectativas estavam altas e que toda a rotina ia se ajustar, então tudo ia ficar maravilhoso. Só que não aconteceu isso. Eu me senti muito culpada, eu senti que eu não estava conseguindo, assim, me adaptar, parecia que as meninas... Não parecia, as meninas estavam irritadas, então eu ficava mais irritada. Foi uma semana, assim, mais ou menos, de irritações, e a minha menor, ela estava com essa virose ali, ela ainda tinha diarreia. Então era várias vezes limpando ela, era várias vezes correndo atrás e ainda por cima ela tá no desfraude. Ela começou o desfraude dela por conta própria. Eu me senti literalmente incapaz nesses dias. Isso me chamou a atenção, porque quantos pais, quantas mães vão viajar com suas crianças e acham: nossa, eu vou viajar com a minha criança e vai ser muito bom, porque ela vai esparecer, porque... né, nós vamos ter um momento diferente em família, e daí quando chega em casa, meu Deus, até mesmo na viagem, né, pode acontecer alguns contratempos que nem nós tivemos, mas a questão é exatamente quando chega em casa, que você acha que vai dar tudo certo e acaba não dando nada certo. E no meu caso, nada fluía aqui em casa, nada estava fluindo, eu tentava fazer as coisas, não fluía, eu precisava colocar roupa a lavar, precisava ajeitar a casa, eu não tenho ajuda de ninguém aqui. Às vezes, uma vez por mês, eu chamo alguém para vir limpar aquela sujeira mais pesada. Mas assim, por mais que eu tivesse deixado a casa bem organizada quando eu saí, eu não conseguia me organizar. Percebi que não era falta de organização minha. Era porque eu estava muito cansada. Eu dormi muito mal nos dias dessa virose das meninas, porque acabava acordando muitas vezes. E também eu tava com um excesso de expectativas. Eu pensava que chegar em casa ia resolver todos os meus problemas. E na verdade não foi assim. Não foi resolvido todos os meus problemas. Foi causado uns probleminhas um pouco a mais. Porque as meninas estavam cansadas, estavam estressadas. Eu também estava cansada e o meu esposo trabalhando fora. Porque a gente voltou das férias e ele teve que trabalhar. Então eu percebi que nem todo caos ele precisa de um método, mas que ele precisa de regulação. Quando a gente se regula, quando a gente começa a colocar as coisas no lugar, as coisas fluem. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre essa regulação, sobre carga emocional. Você pode estar conferindo aqui. A primeira lição que a gente tira é que nós devemos baixar as nossas expectativas quando nós vamos viajar com nossos filhos, principalmente crianças pequenas. As expectativas precisam ser bem baixas, para que a gente consiga não se desregular muito. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu vou viajar, eu gosto de chegar em casa e organizar tudo que eu preciso organizar. Só que quando a gente tem filhos pequenos, a gente tem que fazer em etapas, né? A gente tem que dividir o nosso dia em etapas e ainda por cima em dias pra gente conseguir terminar tudo que a gente precisa terminar. E pra mim, eu estava com as expectativas muito altas. Então, a partir do momento que eu baixei as minhas expectativas e que eu pensei: poxa, eu não tenho o que fazer, eu preciso baixar minhas expectativas, porque senão as coisas não vão fluir e nós vamos se estressar ainda mais. Daí as coisas começaram a fluir. O segundo ponto é você desacelerar o ritmo. Eu sou uma mãe que eu gosto de estar fazendo um monte de coisas. Eu não gosto de ficar muito tempo parada. Eu tenho aprendido a ficar parada porque eu percebo que isso me faz bem também. Eu necessito descansar um pouco. Mas assim, eu gosto de fazer tudo que eu preciso fazer. Então eu sou muito acelerada nesse ponto. E eu percebi que a gente precisa desacelerar o ritmo para que a gente consiga se estabilizar mais fácil. Desacelerar é o quê? É você parar de pisar no acelerador e querer fazer as coisas que você precisa fazer. Não, pisa um pouco no freio, desacelera um pouquinho,
Hoje eu só posso fazer 2 coisas. Beleza, só faz essas 2 coisas, desacelera. Se precisar, você parar qualquer coisa que você precisa fazer de projeto, em casa, enfim, você para e leva as suas crianças passear. Então você começa a se cobrar menos, que vem o terceiro ponto. Você se cobrar menos, porque você está cansada, porque as coisas saíram da rotina e estão voltando agora na rotina. Então se cobre menos. A gente tem essa mania de mulher, de querer mostrar serviço, de querer mostrar que nós estamos aí. Mas, na verdade, esse é um erro muito, muito grave e que nos deixa mal. E me cobrar menos de que, a casa não tá perfeita hoje. Eu não consegui passar pano, eu não consegui lavar o vaso hoje, mas eu tenho amanhã, eu posso fazer amanhã, entende? Então, a gente se cobrar menos, desacelerar o nosso ritmo, abaixar as nossas expectativas. E vem o quarto e último passo para você, que é você acolher o seu cansaço. Eu estou cansada, eu preciso descansar também. Para que eu possa me doar mais para essa casa, para essa família, para os meus filhos, eu preciso descansar. Então você começa a descansar literalmente, porque não é só você deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O cansaço, ele é mental muitas vezes, e a gente precisa tirar essa mentalidade que a gente não pode descansar, que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, esse ritmo acelerado, frenético que a gente vive, e acolher o nosso cansaço e dizer, eu estou cansada, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para mim colocar a minha cabeça em ordem, as coisas em ordem para que a casa venha a fluir, para que o meu trabalho venha a fluir, para que os projetos venham a fluir. Se você não tem muito tempo, você precisa analisar que coisas que você poderia deixar talvez para outro dia. Talvez é uma questão de prioridades, de você priorizar aquilo que realmente importa. E eu sei que o que realmente vai importar é você estar descansada, porque quando a gente não está descansada, as coisas elas viram ponta cabeça num piscar de olhos. Quando a gente começa a baixar as nossas expectativas, a gente começa a desacelerar o nosso ritmo, se cobrar menos e acolher o nosso cansaço, com certeza as coisas elas vão fluir de uma maneira que vai ajudar os seus filhos, vai ajudar a sua casa a se estabilizar. E foi isso que eu fiz depois de uma semana. E eu disse, meu Deus, parece que as coisas não vão mais voltar ao normal. Mas elas voltam sim ao normal. O importante mesmo é você saber recomeçar tua casa, tua rotina aos poucos, para que as coisas elas venham a fluir, para que aos poucos tudo venha a se ajeitar. Se isso tudo fez sentido para você, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais!